de nosso Senhor Jesus Cristo, queria convidar você a acalmar o seu coração. Como a gente sempre faz, queria que você fechasse seus olhos aí onde você está, que você fosse sincero com você mesmo e pensasse, fizesse a seguinte pergunta: o que te trouxe até aqui nessa noite? É aniversário de um ano da nossa igreja, na verdade amanhã, dia 30. Isso é motivo da gente estar alegre, da gente estar com desejo de louvar a Deus no nosso coração. Eu sei que aqui na Igreja Presbiteriana de Paracatu é uma bênção ter você aqui. Você que nos visita, é um prazer enorme saber que o nosso Deus soberano te enviou até aqui nessa noite. Agora a pergunta é a mesma para todo mundo, para o visitante, para o membro da quinta igreja. O propósito é o mesmo. O que você veio fazer aqui nessa noite? Pergunta para você também, como foi sua semana? Você que pode ser chamado de cristão, como foi sua semana na presença desse Deus? Se você olhar para trás, você vai ver momentos que Deus conduziu você. Você vai ver momentos de aflição. Tenha certeza que Deus jamais abandonou você. E Ele te trouxe aqui essa noite para glorificar e exaltar o nome dEle. Senhor, em nome de Jesus que nós invocamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui, nessa noite, para engrandecer e Te louvar, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso culto. Recebe, ó Pai, a nossa oração. Tem misericórdia de cada um de nós. Nós somos pecadores, necessitamos da Tua presença, necessitamos do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a fazer a coisa certa, a engrandecer o Teu nome. Tira o pecado do nosso coração, que muitas vezes te envergonha. Usa a nossa vida para Te glorificar e para Te exaltar em nome de Jesus. Diga amém. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, para o O Salmo de número 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Portanto, é motivo de alegria estar aqui presente hoje. É motivo de alegria estar aqui simplesmente para cultuar o nosso Deus. Porque a nossa essência, nós fomos feitos para adorar a Deus. Nosso fim principal é adorar o Senhor. Portanto, toda vez que você adora a Deus, você se realiza
como criação de Deus, como criatura de Deus. Portanto, Deus te trouxe até aqui essa noite para louvar e agradecer o nome dele com alegria no coração. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem. E a tua palavra diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo é transformado. Todo aquele que crê em Jesus Cristo jamais será condenado, mas tem a vida eterna. E eis aqui a tua igreja, Pai. Nós somos esse povo, somos aqueles que creem em Jesus Cristo. Continua, Deus, falando conosco. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a nossa vida pertence ao Senhor e grandes coisas o Senhor tem feito para nós. Em nome de Jesus, coloque a sua vida em ações de graça. Coloque a quinta igreja em ação de graça. Obrigado por esse 1 ano de organização. Obrigado porque o Senhor tem agido na vida dessa igreja. Obrigado porque o Senhor tem agido na vida dessas famílias. Obrigado porque o Senhor tem agido nos casamentos aqui nesse lugar. Obrigado porque o Senhor tem agido, Pai, no coração dos filhos aqui. Pai, em nome de Jesus, continua operando maravilhas no seio da tua igreja. Obrigado porque a quinta igreja, Pai, é um presente do Senhor para cada um de nós. Continue, ó Deus, falando conosco em nome de Jesus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Deus, te agradeço, Deus, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e sanar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e a seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus
Hoje, como você já sabe, é o aniversário de 1 ano de organização da nossa igreja, da 5ª Igreja Presbiteriana de Paracatu, e a gente tem a honra de ter aqui para ministrar a palavra o reverendo Gil. Reverendo Gil, creio que todo mundo aqui já conheça, é pastor da Igreja Presbiteriana Central e vai estar abençoando a gente. Eu queria orar pela vida desse precioso irmão, queria que você estendesse sua mão para cá, mais uma vez, para a gente pedir para que Deus esteja mais uma vez usando a vida do reverendo Gil para falar ao nosso coração, para nos edificar. Pai, em nome de Jesus, que mais uma vez nós nos dirigimos ao Senhor em oração nesse culto. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do reverendo Gil, a vida do pastor Gil, que está aqui, ó Deus, para ministrar a palavra no nosso coração. Deus, usa ele mais uma vez, seja com ele assim como o Senhor já tem sido, Pai, desde quando o Senhor chamou o teu servo. Usa a vida dele, ó Pai, para ministrar a tua palavra no nosso coração, e que essa palavra, ó Deus, venha de encontro a cada um de nós, venha dar fruto, venha nos edificar, venha nos confrontar, venha nos consolar, mas que venha cumprir o propósito, porque a tua palavra jamais volta vazia. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez, já faz bastante tempo, né, Marcelo? E eu quero agradecer ao Marcelo pelo convite, o pastor Marcelo, e agradecer ao conselho da igreja também pela confiança. Queremos agradecer a Deus pela Igreja Presbiteriana do Prado, 5ª Igreja Presbiteriana do Paracatu, igreja que nós também vimos nascer, e deu-se o tempo da sua organização, e hoje ela completa o seu primeiro ano, né? A igreja caçulinha do nosso ministério, e que a gente tem a honra e o prazer de estar aqui nessa noite glorificando o nome do nosso Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para que abrissem as suas Bíblias, e pode ser assentados como estão, mas em reverência à palavra de Deus, é o Deus da palavra, um salmo que é um dos meus salmos prediletos. Eu até tinha perguntado ao Marcelo se eu não tinha pregado esse salmo aqui, porque eu gosto muito dele, e às vezes eu já preguei ele mais de uma vez. Ele me falou que não. Bom, se por acaso eu preguei esse salmo aqui, os irmãos que ouviram de novo, mas eu creio que não aconteceu isso. Salmo 46. Salmo 46. Assim nos diz a palavra do Senhor. Encontraram? Amém? Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Leamos juntos o versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra lida nesta noite. Meus queridos, alguns historiadores vão dizer que esse salmo era o salmo preferido de Lutero. E quando Lutero rompe com a igreja romana e ele tem que se esconder para não ser morto pelas forças fiéis ao Papa, ele vai se esconder em determinado lugar, e lá ele compõe o hino que nós temos como a marcha da reforma protestante do século XVI, que é o hino 155,
Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Então é muito provável que este hino composto por Lutero tenha sido quando ele meditava a respeito desse salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu estava lendo a respeito desse salmo e eu gosto muito dele, já li, reli e lendo muitas coisas a respeito dele. Eu encontrei um autor que vai colocar esse salmo, porque é muito difícil, cada salmo é uma obra completa, né? Cada salmo ele tem o seu começo, meio e o fim, e ali ele conclui. Diferente dos outros livros, que eles vão seguindo capítulo por capítulo. Então o salmo é uma obra completa, e muitas vezes nós não sabemos em que contexto, até alguns nós não sabemos quem escreveu, e provavelmente esse que eu li e outros autores vão dizer que este salmo ele tem um contexto que está lá no livro de Isaías. Não precisa abrir, livro de Isaías, capítulo 36 e 37. A história lá diz que naquele contexto a Síria era a senhora soberana, e onde ela passava ela destruía as nações. Então a Síria governava, o poder dela, ela tinha um poderio bélico muito à frente dos outros, e onde ela passava causava um rastro de destruição. Então o autor vai dizer que esse salmo foi composto quando o rei Senaqueribe manda uma carta aberta para o rei Ezequias, que naquele contexto era o rei de Judá, dizendo o seguinte: olha, para vocês não tem saída, não há possibilidade alguma de que vocês saiam dessa. Então o que é que vocês têm que fazer? Se rendam, porque se vocês se renderem, a gente vai poupar vocês, vai poupar a vida de muitos de vocês. Vocês poderão até viver na cidade de vocês, mas dominados, subjugados por nós, é claro. Então ele diz: olha, olhem para vocês, olhem para o tamanho de vocês, olhem para o nosso exército. Se porventura vocês têm alguma condição, e vejam por onde nós passamos, o rastro que nós deixamos. Então o rei Ezequias, com tristeza no coração, busca o Senhor e ora ao Senhor, e a oração do rei é ouvida por Deus, e Deus vai dizer: olha, não se preocupem, vocês não vão pegar em arma, esse exército não entrará na cidade, eu os farei voltar por onde vieram, porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, para que eles saibam que só o Senhor é Deus. Se entendermos, meus queridos, o salmo nesse contexto, e é muito provável que ele esteja realmente nesse contexto, nós vamos entender mais e vamos poder destacar alguns versículos ou algumas ideias interessantes nesse salmo. Existem dois escritores que vão dizer o seguinte: o exército assírio, aqueles que depois vocês leram lá em Isaías, ele era composto ali naquele momento de 185 mil homens, todos bem armados. E há um historiador grego que vai dizer que estes 185 homens foram mortos porque veio um forte vento oriental e matou todos eles, porque a Bíblia registra que eles foram mortos, né? Esse exército ele não entrou na cidade e todos foram encontrados mortos. Então o vento oriental veio e matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Mas há um historiador judeu chamado Flávio Joséfo que diz que realmente essa história aconteceu e se cumpriu, e esses 185 homens foram mortos através de uma febre de rato. Haja rato, né? Para disseminar uma febre e matar 185 mil soldados. O certo é que a história confirma que Deus dizimou um exército inteiro que se achou mais poderoso do que o Senhor. Glória a Deus. Eu queria falar para os irmãos nesta noite que é uma segurança que vence todos os medos. Nós vivemos dias difíceis, às vezes a insegurança bate à nossa porta, há terror por todos os lados, a gente às vezes olha o mundo e não vê muitas perspectivas, apesar de todos esperarem alguma coisa, quer seja na área política, quer seja na economia, enfim, no judiciário, e a gente começa a olhar às vezes com descrédito para tudo isso que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você nessa noite que há uma segurança que ela ultrapassa, que ela vence todo medo. Eu queria destacar aqui 3 lições para nós entendermos
que há uma segurança que vence todos os medos. E por que isso acontece? Por que isso é possível? Primeiro, porque Deus é o Todo-Poderoso. Vocês estão com as suas Bíblias abertas? Então vamos agora ler comigo os 3 primeiros versículos desse salmo e vejamos agora mais uma vez o que é que nos diz. Vamos lá, 1, 2, 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, ainda e na sua fúria o monte se estremece. Ou seja, a segurança pode vencer todos os medos, porque Deus é todo-poderoso. Deus é soberano. Nós cantamos aqui nessa noite a respeito da grandeza de Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, as luzes, as estrelas, tudo Ele fez para a honra e glória do seu próprio nome. Então por que temer? Se Deus é soberano em todas as coisas, se Ele ressuscitou mortos, se Ele abriu os olhos aos cegos, se Ele fez paralítico andar, se Ele fez todas as coisas, se Ele livrou os seus servos da boca do leão, se Ele foi o 4º homem da fornalha, livrando os seus servos, por que temer diante das lutas da vida? Se Ele é o Deus Todo-Poderoso, ainda que a terra trema, ainda que os montes se abalem, não há por que temer, porque o nosso Deus é Todo-Poderoso. Nós temos um hino no nosso cenário que diz o seguinte: que segurança tenho em Jesus, pois nele eu gozo paz, vida e luz. Ele é o Deus eu sou, o grande eu sou. Deus chama Moisés porque escuta, ouve o clamor do seu povo que estava debaixo de chicote lá no Egito, e Deus se inclina para ver o seu povo. Já imaginou o Deus eterno, grande, soberano, poderoso se inclinando? E quando eu vejo essa cena, quando eu imagino essa ideia de inclinar-se, eu sou pai e aqui muitos de vocês são pais e mães, e sabe quando nós temos um filho que é pequeno e que ele fica assim, pai, puxando a nossa roupa, e a gente está aqui nesse plano adulto, né, conversando os nossos casos, contando as nossas histórias, e ele chega, pai ou mãe, aí chega um momento e diz, o que é, meu filho? É o grande, é o excelso, é o tremendo, é o todo-poderoso, se curvando, se inclinando para os seres mortais como nós, por amor e por graça. E ele ouviu o clamor do seu povo lá no Egito, e ele chama Moisés e diz, eu ouvi o meu povo o sofrimento, e eu desci para o livrar. E aí Moisés vai questionar, como eu chegarei no Egito, em nome de quem, o que é que eu direi? Ele diz, chega lá no Egito, Moisés, e diz assim, o grande eu sou te enviou a vocês. Ele é o grande eu sou, aquele que no Novo Testamento ele se faz carne, arma sua tenda entre nós, e ele vai dizer, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o Deus da igreja, esse é o Deus da igreja presbiteriana do Prado, esse é o Deus que tem estado com vocês desde o seu nascedouro, ele é o Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, não há o que temer, porque o nosso Deus é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E eu queria dizer para você, meu querido, nessa noite, que você está diante dele, diante daquele que é o seu refúgio, a sua fortaleza. Eu não sei as lutas que você tem passado, a ansiedade que você tem tido no seu coração, a angústia que às vezes tem traspassado o peito, a dor que tenta fazer morada no seu coração e não quer sair, às vezes as noites de agonia que você não consegue dormir, às vezes o tempo, a luta por um filho que está passando por dificuldade e você não sabe o que fazer, o casamento que não está indo bem, mas eu queria dizer, não desista, porque quem luta as suas lutas é maior do que todos, quem batalha as suas batalhas é maior do que todas as coisas, é maior do que os seus problemas, e é Ele que em Cristo Jesus nos faz mais que vencedores.
Este é o Deus que pode vencer todas as crises da nossa vida, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas há uma segunda lição que nós tiramos aqui desse texto, e está nos versículos 4 a 7, que diz que esse Deus que é todo-poderoso é o Deus que está presente. Olha só, versículo 4 a 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus queridos, Ele não apenas tem poder, mas Ele está presente. Eu sempre, quando vejo ou lembro desse salmo, leio ou prego sobre ele, eu lembro que uma coisa eu andar, pensa uma pessoa forte aqui na igreja, o mais fortão aí, o pastor Marcelo. Então eu penso, Marcelo, você sabe, olha, eu tenho um abrigo aqui comigo, o pastor Marcelo está comigo. Aí o que acontece é o seguinte: o pastor Marcelo está ali do lado, mas você está com um peso danado levando, e eu sempre falo, melancia é uma coisa pior do que tem de se carregar. Eu nunca vi, ela não tem lado, a menos que a gente faça como os japoneses, né, que fizeram a melancia quadrada. Mas por enquanto a gente não tem a melancia quadrada, ela é péssima para carregar, uma melancia terrível para carregar. Então você está lá com aquela melancia horrível já para cair, e o Marcelo está do seu lado. O Marcelo está ali, mas ele não faz nada. Você continua levando a melancia. Você sabe que ele tem força mais do que você, mas ele não se oferece para levar a sua melancia. Acontece, meus queridos, que esse Deus que é todo poderoso, que é fortão, mais do que o Marcelo, obviamente, é o Deus que age, é o Deus que está presente. Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece as nossas batalhas, as nossas dificuldades, Ele luta as nossas lutas. Ele conhece exatamente o que está passando no seu coração nesse exato momento. E aí o texto nos diz, é um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Mas o que isso significa? O que é que tem rio a ver com isso? Sabe o que acontece, meus queridos? Quando a cidade estava prestes a ser dominada, subjugada, e naquele contexto as cidades eram cercadas de muro. Lembra lá que quando Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói os muros, ali significa não ter proteção. Então, a cidade sem muro, sem abrigo, não tinha proteção. E a cidade era cercada de muros fortes. E o que acontece? Quando a cidade se trancava, o exército ficava lá do lado de fora e sabia que em algum momento eles iriam se render, porque a alimentação ia acabar, e especialmente as águas iriam se acabar. Só que quando o rei Ezequias, sabendo que Senaqueribe e o seu exército viria para Jerusalém, o que é que ele faz? Tapa todos os rios e coloca-os dentro da cidade. Ou seja, lá fora tem um exército com 180 mil soldados sanguinários, mas dentro estava a presença de Deus. Lá fora existia um exército potente, mas dentro estava o Deus dos exércitos, o Senhor poderoso. Por isso que eles são um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Deus é aquele que visita o seu povo nos dias mais difíceis da vida, nas noites mais turbulentas da vida. Deus é aquele que sempre está com o seu povo e abençoa o seu povo. Deus é o Deus presente, é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que abençoa, é o Deus que transforma tragédias em triunfos para o louvor da sua glória. Portanto, não há o que temer. Os 3 primeiros versículos, a ideia que nós temos é que não podemos temer porque Deus tem poder. No segundo momento, não há por que temer, porque Deus está presente. Não temos por que temer, porque Deus é o nosso consolo, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza.
ele é o Emanuel. Quando Jesus Cristo vem ao mundo, ele recebe o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, Deus habitando conosco. Ele deixa a sua glória, ele deixa os céus e vem habitar conosco, arma a sua tenda, o seu tabernáculo no meio do seu povo. Olha só o que é que nos diz o Salmo 40, versículo 1, não precisam abrir lá. Salmo 40, versículo 1, esperei confiantemente pelo Senhor, a palavra, e ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. João, escrevendo o seu evangelho, vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou, ele veio, ele armou a sua tenda, ele fez o seu tabernáculo entre nós e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Meus queridos, tem uma música lá, Marcelo é bem mais novo que eu, mas essa música, uma vez fizeram uma pesquisa, e essa música ficou colocada entre as 50 melhores músicas de todos os tempos da música popular brasileira. A música foi composta pelo Gilberto Gil, um xará meu e também conterrâneo, né? E a música diz o seguinte: se eu quiser falar com Deus. Eu creio que muitos de vocês conhecem essa música. E tem alguns versos que eu queria, desculpe aqui, mas eu quero, é só para ilustrar. Eu não me ocuparia um pouco para falar de Gilberto Gil de maneira nenhuma, mas é só para ilustrar o que eu estou querendo dizer para os irmãos aqui. Ele diz o seguinte, em certa altura da sua música: se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que viver, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e esperar de um mau tamanho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas a caminhar, decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada, 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 nada. Meu Deus do céu. Eu queria encontrar com Gilberto Gil em algum momento e olhar bem para ele e dizer: meu caro Gil, baiano como eu e meu xará, eu conheço a sua música desde 1982. E eu queria dizer uma coisa para você. Eu quis falar com Deus hoje. E eu falei com Ele. E Ele me ouviu. Eu não precisei me tornar um cão. Eu não precisei lamber o chão. Porque quando nós dispomos o nosso coração para buscar o Senhor de todo o coração, nós falamos com Ele e Ele nos responde, porque esse Deus é o nosso Deus presente. Socorro na tribulação é o Deus que está presente no meio do seu povo. A segurança, meus queridos, no dia da tribulação, a segurança pode vencer todos os medos, porque esse Deus grandioso é o Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Mas caminhando para o final, em terceiro e último lugar, a segurança pode vencer todos os medos, porque Deus age. Ora, Ele é todo poderoso, Ele está presente, mas Ele faz, Ele age, Ele toma a iniciativa. E aí olhem os versículos de 8 a 11, vejam só: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus queridos, a segurança pode vencer o medo, porque esse Deus grandioso que está presente é o Deus que age em favor do seu povo. Ele toma sempre a iniciativa. Foi assim desde o começo.
Quando Adão peca lá no jardim do Éden, que tenta se esconder dele, ele diz: Adão, onde estás? Ele vai ao encontro, ele é o Deus que vai sempre em busca do seu povo. Quando o filho toma a iniciativa deliberada de sair da casa do seu pai, que o filho cai em si, volta, ele vai ao encontro do seu filho, abraça e beija, restaura a dignidade de filho. Mesmo o filho dizendo: trata-me como um dos teus servos, ele diz: não, a casa é sua, o lugar é seu, sandália nos pés, anel no dedo, para dizer: você é da família, você é de casa, aqui você não é tratado como estrangeiro, você é tratado como filho. Ele sempre toma a iniciativa. E eu fico aqui, meus queridos, imaginando essa cena. O sentinela lá em cima dos muros, e ele olhava. Passa um dia, e ele vai olhar e percebe: olha, eles estão ali, eles não foram embora, não aconteceu nada. Passam-se 10 dias, e ele volta e faz um sinal para a cidade e diz: eles ainda estão lá, eles não vão desistir. Passam 15 dias, 20 dias, 30 dias, 2 meses, e ele olha e diz assim: a cena é a mesma, eles não vão se render. Mas chega um dia que ele olha e, sem pegar em nenhuma arma, porque Deus disse: vocês não vão pegar em arma, ele olha e vê apenas cadáveres no chão. E ele se volta para a cidade e ele diz: vejam, contemplem a grandeza do que o Senhor fez. Vejam, venham contemplar as obras do Senhor, que a assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Esse Deus poderoso agiu em nosso favor. Esse é o Deus da igreja, meus queridos. Esse é o Deus que você vem cultuar nessa noite. Esse é o Deus, o grande eu sou, o Jeová Jireh, a estrela da manhã, o Deus eterno. Esse é o Deus que fala ao seu coração. Esse é o Deus que diz para você nessa noite: não temas, eu estou contigo. O teu problema é menor do que o meu amor por você. A sua crise da noite é menor do que a minha graça distribuída ao seu coração. Esse é o Deus que quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Glória a Deus. Meus queridos, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas de propósito eu saltei o versículo número 10. Esse salmo tem 11 versículos. E talvez a gente não tenha se dado conta. Em 10 versículos, Deus fala ao homem. Em 10 versículos, aliás, em 10 versículos, o homem fala a Deus. É o homem falando. Mas o versículo 10 é o único versículo que Deus fala. E quando Deus fala, sabe o que é que ele diz para mim e para você? Essa é a fala de Deus para o meu e para o seu coração. Como é que está aí no versículo número 10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Porque te perturbas, ó minha alma, dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aquietai-vos, sossegai, ainda que o mar esteja revolto. Mestre, o mar se revolta, as ondas lhe dão pavor. Mas Deus está no barco, não há o que temer. Se aquietem, eu sou o dono da história. Eu sou o administrador de todas as coisas, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono e governa todas as nações. A chave que comanda o universo está nas mãos do Todo-Poderoso. A chave que comanda a sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. A chave que comanda a sua família está nas mãos do Todo-Poderoso. A chave que comanda esta igreja está nas mãos do Todo-Poderoso. Por isso não há o que temer. Deus está presente, Deus é poderoso e Deus age. E Ele faz
infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos e pensamos. Por isso, meus queridos irmãos, confie no Senhor de todo o coração. Descansa nele de todo o coração. Espera pelo Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Você crê nisso? Então dê um amém. Glória a Deus. Ó Deus, visita o teu povo com paz. Que eles se aquietem, ó Deus, ao ouvir a tua voz. Que eles, ó Deus, descansem na certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe da sua vida, da sua situação. Os planos e propósitos que o Senhor tem para eles são maiores do que os planos deles, ó Deus. São maiores do que planos humanos. Ó Deus, abençoa essa igreja. Continua dando crescimento espiritual. Continua, ó Deus, visitando com graça, enviando os teus eleitos, ó Deus, para aqui crescer em graça e conhecimento. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pelo pastor da igreja, pela sua família, que o Senhor faz as obras que somente o Senhor pode fazer nas suas vidas. Visita o conselho dessa igreja, a sua família, a família de cada um dos teus presbíteros, que eles, ó Deus, amem e sirvam ao Senhor de todo o coração. Abençoa os diáconos desta igreja, os seus familiares, ó Deus, que eles sejam usados pelo Senhor, instrumentos nas mãos do Senhor. Abençoa toda a igreja, ó Deus, que não se canse de confiar no Senhor de todo o coração, para que vejam a bondade do Senhor ainda na terra dos viventes. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, como a palavra ministrou ao nosso coração, é o Deus que vê o nosso coração, é o Deus que faz. Eu sou Deus. Eu vejo o que você está passando. Eu me agrado quando você clama a mim. Eu costumo comparar isso quando você sabe que seu filho tem segurança em você. Quem tem filho, filha. Mas não é bom quando seu filho pequenininho fala assim: pai, mãe, fala, te amo. Ou você vê que ele está com medo e quer te abraçar. É assim com Deus. Deus se agrada quando você ora a Ele. Deus se agrada quando você fala assim: me ajuda, Senhor. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Como o pastor ministrou, a dor bateu, está difícil. Isso é frequente na nossa vida. Por semana, umas 15 vezes vai acontecer com você. Vai te dar medo, vai te dar angústia. Você não sabe como vai ser o final da situação. Agora, os olhos do Senhor jamais saem de sobre a nossa vida. Deus olha. Apaga a luz aí de trás. Queria que você fechasse seus olhos e imaginasse o que é verdade. Deus está com os olhos atentos sobre a tua vida. Portanto, imagine essa canção, você cantando isso para Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Declare Ele. Ó fiel Senhor, Aleluia, obrigado, Senhor. Privilégio. Tu sabes de mim. Ele te conhece, Ele é que te formou. Olhas no meu coração e tudo podes ver dentro de mim.
Deus, sobre a nossa vida. Enche a nossa vida, enche o nosso coração com a tua paz, Senhor. O teu Espírito Santo, o único capaz de dar a verdadeira paz. A paz incircunstancial, a paz eterna. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, por esse amor tão grande na nossa vida. Continue, ó Deus, conosco, em nome de Jesus.